falou, filho, a fé, ela pode ser vista, ela é visível. Com um exemplo, vai dizer assim, sabe qual é o fundo? Aquele fundo do louvor que a gente louva sempre, põe para mim. Preciso, no mundo espiritual está movimentando, os corações estão terrenamente se movimentando. Vai dizer assim, ó, 45. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens o quê? Afrontado. Entenda bem, Davi, porém, disse. Então, Davi declarou, profetia, Davi verbalizou. O que tem a ver? O que nós estamos lendo com a nossa vida tem tudo a ver. Muitas das vezes estamos passando por momentos de afrontas, de guerras, de situações, e é necessário eu e você declarar, verbalizar. Olha lá, Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lanças, e com escudo. Porém, eu vou a ti. Ele não fugiu da guerra. Ele não fugiu da batalha. Mas ele disse, ó, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que nós devemos falar para as batalhas, para as situações? Eu não vou fugir, mas eu vou diante de ti em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Então, quando nós aplicamos o nome de Jesus dentro da nossa guerra, da nossa batalha, das nossas necessidades, quando nós profetizamos, declaramos, a Bíblia está dizendo, Davi, porém, disse ao filisteu, ele declarou, ele confessou. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está o quê? Então, Davi estava cheio de fé. Davi não temeu. Davi estava cheio de fé. Ele disse, ó, porém, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ali, ó, naquela parte. Você não se achou aí para mim, tá? Põe no fundo para mim, tá? Olha lá, a quem tem afrontado. Veja bem, quantos aqui servem ao Senhor Jesus? Quando situações vêm e tentam afrontar a minha, a tua vida, coloca algo no teu coração. Diretamente, pessoalmente, está afrontando eu e você. Tá bom, a gente estamos recebendo. Mas de verdade está afrontando o Deus a qual nós servimos. Quem está entendendo? Diretamente, está afrontando lá. Ó. Você não está afrontando nós. Está afrontando o Deus, olha lá. Olha lá. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Você não está chamando nós de covarde. Você não está dizendo, não, você está afrontando o próprio Deus. E o poder de Deus, ele tinha certeza que ia se manifestar. Olha o 46. Põe no 46, filha. Hoje mesmo, olha a profecia. Mediante uma situação, aos olhos do homem, não tinha como, era irreversível. Mas olha quando você anda com fé, quando você declara a fé baseado na palavra e na sua intimidade. Por isso que foi uma das coisas que eu profetizei, que eu declarei ontem pela manhã, no culto da manhã. Pessoas que não têm intimidade com Deus, no dia mal vai faltar fé. Pessoas que não têm um particular, não entra no teu quarto, fecha a porta e fala ele contigo. Aquele que não tem um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra, no dia mal, no dia da afronta, no dia da vitória, ele não sabe como guerrear. E olha o que a Bíblia está dizendo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele estava o quê? Declarando, profetizando. E ferirei-te-ei e atirarei, ó, e tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus aonde? Hoje mesmo, se você crê, Deus está nos dando vitória. Quem crê nisso? Não, vou profetizar para ver se vocês recebem, que eu estou pelo Espírito. Hoje mesmo, se nós cremos, Deus está mudando a história da minha e da tua vida. Quem crê nisso? Hoje, o nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Então a palavra de Deus, ela tem poder na vida do cristão. Então não interessa o tempo do sofrimento, da humilhação. O que interessa é quanto você tem crescido espiritualmente. Em quem você tem confiado. Olha lá, hoje mesmo, ele já está profetizando, é hoje, a minha vitória é hoje. Eu profetizo que a sua vitória é hoje, quem está entendendo? Olha lá, hoje mesmo te entregará nas minhas mãos. Ó, e ele ainda está dizendo como que ele vai fazer.
Ferirei-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus. Deixa eu te falar aqui o mais importante. Veja se ele está traindo honra para ele. Veja se ele está dizendo assim, vão saber que eu te derrotei. Não. Ele está entregando a honra para quem? Para Deus. A chave da minha da tua vitória, independente da situação, do que estão falando, do que estão pensando, do que estão dizendo ao meu, ao teu respeito, é eu e você ter um coração em sempre produzir algo para honrar o Senhor. Quem está entendendo? Quando nós honramos o Senhor, estamos no caminho do aperfeiçoamento. Então aquele que diz assim, eu sou perfeito, você já está em pecado. Estamos nos alinhando, estamos aprendendo todos os dias. Estamos sendo melhor todos os dias através do Espírito Santo e da palavra. Esforçando para aprender. Se esforçando para andar pelo Espírito. E o que eu vejo pelo Espírito na palavra? Peraí, ele não estava traindo honra para ele. Olha lá o final, olha lá. E toda a terra saberá que há um Deus aonde? Todos vão saber que há um Deus na sua vida. Não interessa o que você está vivendo, o que está passando. Todos vão saber que há um Deus que ama e que zela pela tua vida. Quem está entendendo? Há um Deus que te justifica. Quem crê nisso? Todos vão saber. Mas não se entregue pelo que você está vendo, pelo que você está vivendo, pelo que você está passando. Senão a palavra, ela não vai conseguir manifestar o poder, por falta de quê? De fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de quem? De Deus. Não é o conselho do amigo A, B ou C. Não que não seja bom, sim. Vai ser bom se estiver baseado na palavra de quem? De Deus. Mas o que muda a minha e tua história é a palavra do Senhor. Olha o 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor, ele faz o quê? Salva. O Senhor faz o quê? Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Olha só, do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa. Hoje Deus está entregando na sua mão. Você não entendeu? Hoje Deus está entregando a vitória na minha e na tua mão. Quem está entendendo? Hoje o Senhor está mudando a minha e a tua história. Você crê nisso ou não? É pela palavra. Deus fez tudo por intermédio da sua palavra. A palavra vem como uma semente. Quando ela cai numa boa terra, ela dá fruto. Quando ela cai numa boa terra, ela produz. Então, olha só. E saberá toda essa congregação, ou seja, todos vão ficar sabendo. Todos vão ficar sabendo. Começando na onde? Na congregação, perante os irmãos. Olha lá. Que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Ou seja, não é as ferramentas, não é os caminhos, não é os meios. Vou mais profundo ainda, vai. Vamos trazer para os dias de hoje. Né? Não é o dinheiro, não é a posição social, não. É o Senhor. Ele salva porque Ele é bom e o poder está na mão dEle. Quem está entendendo? Tudo está no controle dEle. Então, quando nós colocamos a nossa fé verdadeiramente em Jesus e na sua palavra, Ele, olha lá, olha o que a Bíblia está dizendo. Olha lá. Porque do Senhor é o quê? Então a guerra não é minha, não é tua. A guerra é do Senhor. Quem está entendendo? A guerra não é nossa, é do Senhor a guerra. Olha. E Ele vos entregará na nossa mão. Ele vai lá e batalha, Ele já está lutando. A Bíblia vai dizer, eu costumo enfatizar em alguns cultos, que tem pessoas que ela fala assim, não, sirvo a Deus, eu amo a Jesus, eu sou cristão, mas ela não entende. Diga assim, existe anjos ao nosso redor. Quem crê nisso? Agora deixa eu te falar outra coisa. Diga assim, existe anjos trabalhando ao meu favor. Quem crê nisso? Deixa eu te falar algo. Os anjos que estão ao nosso redor, estão para nos proteger, para nos livrar. Então ele está nos guardando. Só que, por que os filhos da promessa esquecem? Tem anjos que trabalham ao meu e ao teu favor. Só que não é segundo a minha e a tua ordem. É bíblico, te mostra a Bíblia. É segundo a vontade de quem? Qual é a sua pedida? Como que você tem que orar? O que você está enfrentando? O que você está passando? Senhor, dá ordem aos teus anjos. Muda a minha história. Eu preciso de uma providência nessa área. Eu preciso de uma mudança nessa área. Quem que Deus vai enviar lá para vir ao meu e ao teu favor? Os anjos. Os anjos. Só que aí você vai explicar para alguns que é religioso,
vai ficar bitolado. Que dia? Quinta-feira? Quinta-feira. Teve manifestações aqui. Pronto, tá ali uma, não vai me deixar falar. O esposo dela, ela não estava na dimensão, mas o esposo dela estava vendo. Eu pedi para os anjos tocar na sua esposa. Quinta-feira, você estava no culto? Foi isso? Foi quinta? Eu toquei na senhora. Não? A senhora viveu o que aqui? Pronto. Pronto, aí, ó. Testemunho. O que é isso? Diga assim, consciência. Toda vez que você tem consciência da palavra, consciência do Espírito, você desfruta. Você desfruta. O que aconteceu com diversas pessoas aqui na quinta-feira? O Senhor falou assim, hoje não toque ninguém, filho. Os anjos estão aqui, vai trabalhar. Coloca os anjos para trabalhar. Quanto tempo você tem de cristã, filha? Aproximadamente. Quantos anos? 3 anos? Você já viveu aqui em 3 anos? Você já viveu alguma vez? Nunca viveu? Por que ela chorava? Por que ela... Veja bem, diga assim, experiências. Sobrenatural. É isso que te leva à intimidade com Deus. É além do que falam, do que pensam, do que acham. Cada um tem que ter com Deus o seu particular. E aí sim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se vocês tiverem essa consciência, vocês vão trabalhar. Só que não somos nós que damos ordem aos anjos. É Deus. Mas nós pedimos ao Senhor. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Dá ordem aos teus anjos. E as coisas acontecem. Deus está me lembrando do testemunho que você, a Vanessa, deu. Muito tempo atrás. Valor financeiro. Né? Então, veja bem. Se a gente for falar aqui, muitas pessoas já viveram. O que você tem que entender? A palavra de Deus e o Espírito Santo, ela vem para nos ensinar, para que eu e você possa desfrutar. Hoje, garoto, eu estava aqui andando, consagrando, olhando, falando com Deus aqui a tarde inteira, vendo, revendo. Pela manhã trabalhei na parte financeira, à tarde na espiritual da igreja. E falando com Deus, o Senhor fala assim, filho, a fé é visível, a fé se manifesta, a fé é clara. E aí eu falei, Senhor, ele falou assim, ó, ele começou a me dar textos. O que eu quero enfatizar para você? Quando você tem consciência, você desfruta. Você não pode ficar imaginando, não, o Deus que te chamou, o Deus que nos escolheu, tudo que ele quer, tudo que o Espírito Santo de Deus quer, é se comunicar comigo, com você. É mudar a nossa história. É trazer as revelações. Às vezes eu falo dos anjos, eu falo algumas coisas assim, e eu me retenho um pouco, eu deixo mais no final do culto, porque senão alguns escandalizam e dizem que são crentes. E dizem que crê num Deus Todo-Poderoso, mas escandalizam. Quando as manifestações, hoje, ainda não está no nível como já foi um dia aqui. Não nesse espaço, mas no ministério. Mas o Senhor está falando comigo que está vindo uma porção dobrada aí, quem está entendendo? Está vindo uma porção dobrada. Mas Deus não vai fazer nada fora, se antes não trabalhar em mim dentro. Deus não vai fazer nada fora dos seus sonhos, dos seus desejos, se ele não trabalhar dentro de você primeiro. O que eu aprendi? Eu preciso crescer. O que é que ele me incumbiu? Qual é a minha missão? É a obra de Deus? É cuidar de almas? É ensinar? Então, se eu crescer, o ministério cresce. Quem está entendendo? E para crescer, você tem que estar no particular, no secreto com ele. E você tem que buscar o que? Intimidade com o Espírito e com a palavra.